então algumas dinâmicas que eu utilizo bastante em consultório psicopedagógico, pela riqueza e por tantas habilidades que elas trabalham. Eu escolhi essas porque já trabalham a leitura, a interpretação, a escrita, a percepção visomotora, a atenção, tem a parte da coordenação motora, de ter que reportar em alguns casos. Então, essas 4 atividades foram escolhidas a dedo porque elas servem tanto para o consultório como para a sala de aula. Olá, sejam bem-vindas ao canal. Você conhece o movimento PPX? É o movimento da psicopedagogia exponencial. Aqui nesse canal a gente multiplica conhecimentos, dinâmicas, histórias e muito mais. O nosso lema é: eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. E aí eu peguei algumas dinâmicas que dão muito certo em consultório, mas que também dá para adaptar em sala de aula. E dentre elas estão alguns ditados. O primeiro ditado, eu costumo fazer o ditado de charadas. Eu pego o tema ortográfico que está sendo trabalhado. Vamos supor que eu estou trabalhando o X e o CH. E aí eu faço com eles tanto ditado de desenhos, que é importante, porque às vezes eles prestam atenção, já é uma interpretação. Muitas vezes eu escrevo as adivinhas e aí eles têm que ler, então já leem com muita atenção, porque eles estão sendo desafiados. Então vamos supor que o ditado era do CH e do X, e eu coloco: tenho escama, mas não sou peixe, tenho coroa, mas não sou rei. Então, ou eles vão escrever o abacaxi, né, que já que eu estou querendo trabalhar a ortografia, ou com os menores eu faço para eles desenharem o abacaxi. Ou no primeiro, segundo ano, que ainda o desenho é uma parte importante da escrita, eles acham que a ilustração tem que estar presente, eles podem escrever e desenhar, que fica assim bem divertido também. Outro ditado que funciona muito, principalmente para ortografia, é o ditado mudo, aquele que eu escrevo a palavra na lousa, eu apago, eu dou uns segundinhos para eles gravarem a palavra na cabeça, e aí eu apago e eles têm que escrever no papel. Isso é muito importante. Tem gente que fala: mas é cópia. Não é cópia, gente, eu tenho que fazer a imagem mental para passar para o papel. Isso é um treino visomotor muito bom, né, e muito efetivo para a criança começar a sistematizar a escrita de algumas palavras. Principalmente dessas letras que, se eu escrever o abacaxi com X ou abacaxi com CH, estará escrito abacaxi. Não de uma maneira correta quando tiver com CH, mas se ele ler, ele não tem esse recurso de corrigir na hora da leitura. Então ele vai ter que escrever muito para poder ser funcional. Outro que eu gosto muito de fazer, quando eles já começam a fazer frase, eles colocam frases muito assim: a árvore é bonita, não sei o que é bonita, a vovó é bonita. Eles colocam frases mais simples. Então, em consultório, para criança que não gosta muito de escrever, eu combino com ele que cada um vai colocar 2 palavras. Então, vamos supor que eu coloquei para ele: vaca e sítio. E ela escreveu a palavra mãe e vestido. Bom, aí cada uma escreveu 2 palavras na folha. E aí a gente vai trocar essas folhas. E aí eu vou falar que a gente tem que inventar uma frase com essas 2 palavras, que eles já têm que ter uma elaboração no pensamento muito maior, que são 2 palavras. Então, aí eu falo assim: olha, não vamos colocar, sei lá, o vestido da mamãe, alguma coisa assim. A gente vai tentar colocar mais detalhes nessa frase, como se fosse de uma historinha para a pessoa inventar.
Então, vamos lá. A mãe da Joana comprou um vestido amarelo. E ela escreveu uma frase: a vaca malhada mora no sítio, vive no sítio, alguma coisa do jeito. E aí a gente troca novamente essas frases. Então, ela já trabalhou a escrita, que ela teve que escrever a dela. Agora, a gente vai ter que trabalhar a leitura e interpretação. Só que o que eu combino com eles é que eles têm que colocar todos os detalhes que estão na frase. Então, não adianta só desenhar a mãe da Joana, aí põe junto com a Joana, e aí eu posso desenhar elas no shopping, né, com a vendedora. É legal eu colocar bastante informação para elas perceberem que para a gente realmente ter interpretado, ver se a pessoa entendeu, tem que colocar todos os detalhes. Aí eu coloco aqui o vestido, pinto de amarelo, porque aí quando a gente for trocar de novo, eu posso questionar, mas como é que eu vou saber que o vestido é amarelo se não está pintado? Como é que eu vou saber que foi a mãe da Joana se não está a Joana? Então, algo assim, mais ou menos assim, depois eles pintam e a gente troca e uma vai analisar se a interpretação da outra foi correta, né? Se eu coloquei a vaca num sítio, mas eu não coloquei que ela é malhada, não fiz todas as especificações que estavam na frase, então eu vou levantar o questionamento. Olha, você não colocou isso, você não colocou a Joana na história, você não colocou o que ela comprou, você não pôs o vestido amarelo. Então, é muito bom. Depois eu vou sempre aumentando a dificuldade dessa frase. Então, eu já coloco um verbo, né, com uma palavra, um substantivo com um verbo, ou com um adjetivo, porque aí ele já tem que fazer essa frase mais elaborada. Esse tem vários níveis, gente. Pode fazer assim, com menos informações ou com mais informações. Eu peço para eles inventarem um monstro. Eles vão desenhar um monstro com os detalhes que eles quiserem. Eles inventaram esse monstro, então vamos supor, eu também invento um. Então eu coloco, ela põe uma cabeça quadrada, com 3 olhos, uma boca meio... vários chifres. Um corpo retangular. Pode ter vários braços. A perna em formato de pé de galinha. E aí depois eu peço para descrever esse monstro. Então, eles gostam muito, gente, eu ofereço sempre que eles também podem escrever no computador. Porque às vezes eles ficam cansados de só escrever no papel, na escola já escreve muito em caderno, então eu também deixo o recurso, ou também deixo eles escreverem às vezes no meu iPad, com a canetinha, eles também gostam bastante. Ou no próprio papel, se for em sala de aula, também não tem problema nenhum. Mas o que é bacana daqui é a riqueza de detalhes que eles vão ter que fazer. Eu falo para eles que esse monstro, eu vou dar a descrição dele para várias crianças do consultório e a gente vai ver se a descrição dela está correta, porque eles vão desenhar e a gente vai ver se está parecido. Então, por exemplo, eu vou orientando. Faça uma cabeça quadrada, verde, de mais ou menos, aí eles medem 7 centímetros. Então, a gente vai lá e escreve. Fazer uma cabeça quadrada, verde claro, com 7 centímetros, mais ou menos.
Depois, pega a caneta vermelha e faça 3 olhos nesse monstro. O nariz é um risco na horizontal, vermelho. Eu vou ajudando. Ah, tá bom, é um risco, mas e se ele fizer um risco assim? Então, eu vou dando para eles algum material para eles saberem. Ah, esse é horizontal, esse é vertical. Então, eles vão colocando. Aí, mas eu sempre vou jogando para eles colocarem. Como é que eu posso descrever essa boca? Ah, eu vou dizer que parece um triângulo, mas que não tem a parte de baixo. Isso, a gente pode fazer que nem um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu sempre tiro qual é a maneira mais adequada que ele acharia que a outra pessoa que está lendo, que não estará vendo o monstro dele, vai descobrir. Aí depois faz a parte do retângulo, depois faça um retângulo com tanto de largura, tanto de altura. Olha quanta coisa que a gente já trabalha numa atividade só. Depois, esse monstro tem 4 braços, sendo 2 de cada lado. A mão tem 5 dedos. E saindo de cada lado do final, vai ter uma perna em formato de perna de galinha. Em cima da cabeça tem 3 chifres triangulares com a cor verde clara. Tá vendo? Com a criança a gente pode fazer um monstro mais simples, às vezes, e aí eu vou trocando aqui no consultório. Então todos escrevem, todos leem, todos seguem as instruções. Então muitas vezes eu faço um mural assim, que eu coloco tudo que a criança escreveu, e aí todo mundo vai fazer e eu vou colando todos. Depois a gente faz um desafio. A pessoa que desenhou o monstro, ela escolhe qual que está mais parecido com o dela. Então é uma atividade assim que trabalha muita escrita, muita interpretação, e eles amam fazer porque eles são desafiados. Então o tempo inteiro eles vão trocando. Eu sempre começo a atividade colocando um monstro que eu inventei. Eu escondo esse monstro, eu descrevo ele e dou para a criançada. Então, a primeira sessão eu sempre faço esse monstro, que aí eu vou mostrando, depois eu mostro o meu monstro e eles mesmos vão voltando naquele que eles acharam mais parecido, só não vale voltar no próprio. E aí, depois que eles já tiveram esse modelo do meu, que eu expliquei como que era, ensinei a usar régua, ensinei essa coisa das formas, então tem números, tem tudo aqui. Depois que eu fiz essa parte, que aí eu começo a pedir para eles fazerem o próprio monstro e irem descrevendo. É uma atividade assim que dá muito sucesso. Eu fazia na escola, com a minha sala de aula de segundo e terceiro ano, eles gostavam muito disso. Eu já fiz até com o 5º ano, mas eles fizeram assim, extremamente elaborado, usaram muita coisa de aéreo, então eles usaram recursos que os outros já não tinham, né? Mas é uma atividade que é adaptada tanto para o consultório como para a sala de aula. Outra atividade muito importante de escrita e que já trabalha também a conservação, que é uma habilidade muito importante, é essa aqui. Fazer uma lista de palavras, eu sempre coloco uma palavra inicial. Por exemplo, a palavra bola. E aí eu explico que nós vamos ter que trocar uma letra só, formando uma nova palavra. Então aqui é bem para aquele início, mas também para os maiores, porque trabalha uma habilidade muito importante, que é a conservação. Eles têm que conservar 3 letras e trocar uma só, né? Então, às vezes a gente precisa ajudá-los nessa primeira vez, né? Mas depois eles fazem sozinhos. Então, por exemplo, eu falo, ó, se a gente trocar, por exemplo, o, que é muito mais fácil eles começarem pelas vogais. Então, vamos ver que ela formou a palavra bala. Ó, trocou o O pelo A, deu bala. Aí voltou para mim, eu vou lá e escrevo sala. E aí a criança vai lá e escreve sola. E aí eu já começo a trocar as consoantes também, para eles perceberem que dá para mexer com as outras letras. Então,
eu vou lá e escrevo cola. Aí a criança escreve cela e assim por diante. Eu sempre combino com eles que a gente vai encher a página inteira, então é muito gostoso essa atividade, que eles escrevem bastante. E aí eu começo com a sílaba simples, né, com 4 letras, que aí é consoante vogal, então fica muito mais fácil para eles nesse início. Para os maiores eu já começo a fazer às vezes umas palavras mais elaboradas, então demora bastante, assim, com 5 letras, aí fica já bem mais difícil também. Se estiver gostando desse vídeo e achar que vai servir para algum educador ou psicopedagogo ou professor, já compartilha para a gente dividir junto essas dinâmicas. A próxima é uma dinâmica que eu vou fazer aqui no computador, que eu gosto muito de fazer com eles, que é para aquela criança, para aqueles alunos em início de alfabetização que estão aglutinando muito as palavras, que eles não sabem quando a palavra começa, quando termina, então eles aglutinam o que não é para aglutinar e separam às vezes as palavras que são grudadas, então é um período que eles têm que prestar muita atenção na escrita para poder não aglutinar as palavras. E aí eu inventei uma aqui no computador, que o que eu fiz? Eu escrevo uma frase toda grudada e a criança tem que ir mexendo aqui e separando com a barra de espaço. Eu vou colocar aqui para vocês o exemplo. Então, eles vão lendo a primeira, eu coloco já o cursor aqui, então eles vão clicando nessa setinha e vão formando as palavrinhas. Ó, ele foi lá, Maria. Então, ele percebeu que é Maria. Então, ele clicou na barra de espaço. Aí, pintou. Geralmente, gente, eles param no O, pintou, né? Que principalmente início de alfabetização, eles omitem o som do U no final. Então, é bacana que também a gente já coloca, não, pintou, aí eles vão no U e já tira. Suas, eu já coloco de propósito por exemplo, suas e unhas, eles veem o S com U, então eles já param no A, para ficar sua, e aí, porque eles já estão acostumados com consoante, vogal. Então, aí é bem legal que dá bastante desequilíbrio de hipótese, tem que ficar com eles. Ó, vamos ver, sunha é alguma coisa? Não, então onde será que é esse S? Antes ou depois? Então, suas unhas, ele deu espaço com... Aí a criança já imagina que eu coloquei com esmalte, né? Pintou as suas unhas. E aí eu faço uma coisa para ficarem atentos na leitura. Eu coloco uma palavra que não tem nada a ver. Então eu falo, Maria pintou suas unhas com chocolate. E aí o que eu peço para eles fazerem? Para eles copiarem a frase de novo. Então eles vão lá, Maria pintou suas unhas com esmalte. E aí, tem a próxima aqui, ó, vamos ver. Eles vão lá e fazem. Bia acendeu a luz porque estava muito claro. E aí eu vou jogando, a Bia acendeu a luz porque estava muito claro, aí eles têm que copiar de novo. Bia acendeu a luz porque estava muito escuro. Ou eles têm outro recurso. Bia apagou a luz porque estava muito claro. E aí o último aqui eu coloquei. Joana colocou seu pijama para ir para a escola.
Então, aí ele teria que arrumar. Joana colocou o seu pijama para dormir, ou Joana colocou o seu pijama, não, colocou o seu uniforme para ir para a escola. Uma coisa que eles gostam muito também, depois eu peço para eles inventarem uma frase toda grudadinha para eu descobrir o que eles escreveram. Então aí eu dou para eles a reversibilidade de pensar em tudo junto, né? De fazer o caminho contrário. Eles inventam uma frase, eles falam a frase, eles pensam naquela frase, eles escrevem a frase e depois eles colocam aqui para mim. Essas frases eu coloco geralmente umas 3 por vez, porque assim, precisa de muito tempo para eles elaborarem, para eles prestarem atenção, para eles reescreverem a frase, e depois também tem aquele tempo deles inventarem a própria frase. Esse também, depois eu imprimo, e aí a gente pode trocar e cada um desenha uma frase do outro, também é bem bacana para a gente ver o né, se ele está colocando realmente todos os detalhes do que ele está lendo. Outra atividade que eles gostam bastante para escrita de frases é a utilização do Tangram. Aqui eu uso para os menores, eu imprimo poucas figuras feitas pelo Tangram. E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que recortar isso e na hora da frase fica que nem uma carta enigmática. Por exemplo, eles vão escrever: o cisne é amigo do coelho. Vamos fingir. Então ele vai colocar aí vai recortar: o cisne é amigo do coelho. Então ele formou uma frase enigmática. Então, a próxima, aí ele vai formando aqui para os menores, então eu peguei poucas figuras. Então, ele tem que formar frase com todos que aparecem aqui. Então, por exemplo, o menino gosta muito do seu gato Mimi. Então, ele escreveu e colocou isso no lugar. E eu vou fazendo as minhas frases também. E depois, quando a gente troca, ao invés da gente desenhar, eu pego o Tangram e a gente tem que formar com o próprio Tangram, né, com esse quebra-cabeça, as imagens que aparecem nas frases. Então, isso para os menores. E para os maiores, eu já imprimo mais figuras com várias pessoas, vários animais, para eles formarem uma história que eles utilizem todas as figuras do Tangram. Então já vi assim, eles são muito criativos, então eles vão colocando que tem um tesouro escondido, que isso é o diamante, aí um homem protegia esse tesouro. Eles vão inventando, só que no lugar por exemplo, quando for aparecer o urso polar na história, ele vai recortar e vai colar. E aí vai ficar toda uma história enigmática que também depois de pronta a gente troca e aí o outro vai poder ler essa história, só que em cada parte que tiver o personagem, ele vai parar a leitura e vai montando o personagem ou objeto, aquilo que está aparecendo na própria história. E aí, nisso ele vai conseguir, vai ter a leitura, vai ter a interpretação, vai ter a escrita, e também vai trabalhar a percepção visomotora, porque essas figuras com Tangram nem sempre são, não é tão fácil, né? Para ele perceber o exato direção que eu vou colocar para formar determinado personagem, para formar determinado objeto. Então, assim, é um trabalho riquíssimo que engloba tudo, leitura, interpretação, escrita, percepção visomotora, que já entra a orientação espacial, a organização espacial. Então, é um trabalho assim muito rico que para ser desenvolvido em consultório, que eu também já trabalhei isso em sala de aula, mas aí só fica mais complicado na hora de trocar, a gente troca entre os grupos, né? Então, cada indivíduo do grupo faz os personagens do outro grupo.
Então, assim, vai trocando e eles vão lendo, interpretando e escrevendo. É uma atividade que dá para adaptar tanto para o consultório como para a sala de aula. E dependendo do nível, eu vou dando mais ou menos personagens. Se eu quero que eles elaborem mais a história, na minha sala de aula eu também já fiz isso em grupo. Então eu dava só uma folha cheia de figuras do Tangram e eles tinham que, em grupo, inventar uma história com aqueles personagens. Então saem assim textos riquíssimos, porque de repente aparece um camelo e um urso polar. Eles têm que ser muito criativos para introduzir esses dois personagens na mesma história. E saem histórias assim incríveis. E com os menores eu fico na frase só, vai formar uma frase, depois pode formar um parágrafo, uma história curtinha, mas aí a gente vai adaptando conforme a necessidade e a capacidade de cada série que a gente vai trabalhar. Bom, aqui estão algumas dinâmicas que eu utilizo bastante em consultório psicopedagógico, pela riqueza e por tantas habilidades que elas trabalham. Eu escolhi essas porque já trabalham a leitura, a interpretação, a escrita, a percepção visomotora, a atenção, tem a parte da coordenação motora, de ter que recortar em alguns casos. Então, essas 4 atividades foram escolhidas a dedo, porque elas servem tanto para o consultório como para a sala de aula. Se você tiver sugestões como essas que eu recebi, que pediram essas atividades, deixe nos comentários, isso é muito importante para a gente planejar as próximas aulas. Se gostou, deixe seu like e não esqueça de compartilhar. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Tchau, pessoal!